Bom dia, bom dia, bom dia, gente. Hoje, quarta-feira, dia 12/8/2020, e nós vamos começando aqui pelas bolsas de valores do dólar. O dólar ontem, gente, ele deu um pico nervoso lá para cima, lá, subiu bem, depois ele pegou e foi para 5,48. Depois ele deu uma baixa para 5,37, que eu comecei a ficar feliz. Depois ele ficou mais ou menos na mesma estatura, ficou em 5,41 e com uma queda de 0,9%. Deveria ter ficado mais baixo, né? Para mim abaixo de 4 tinha que ser, mas fazer o quê? Com essa estrutura que nós estamos aí, só que não é por aí não, tem mais coisas aí. Vamos lá. Bolsa de valores ontem, as internacionais estabilizadas, com uma leve tendência de baixa, mas é estável, no 0 a 0. E a Bolsa de Valores daqui do Brasil caiu 1,2%, só que é aquela queda de manutenção, sabe, que fica naquela mesma médiazinha, tá nos 102 mil pontos, então tá dentro daquela médiazinha de acima de 100 mil e tudo mais. Só que tem um porém, né? Saiu uns negócios brabo aí na notícia e, rapaz, essas notícias costumam fazer bolsa despencar, hein? Vamos lá? Infomoney. Secretários Salim Matar e Paulo Uebel pedem demissão do Ministério da Economia. Guedes admite debandada. Primeira situação que nós temos que entender é o seguinte, veja bem. Se você tem um ministério que ele está bom, se você tem um ministério que ele está sadio, se você tem um ministério que ele trabalha, se você tem um ministério que ele funciona, independente do plano de, como é que eu posso dizer, independente do Congresso falar, não, vou colocar em pauta ou não reforma, sim ou não. Você já pensou se todos os governos que quiseram colocar reforma e o Congresso falou assim, não vai aprovar a reforma, todo mundo saísse? Ah, pois é, né? Então, não é bem assim. Duas situações que tem aí, que eu tô vendo que as redes sociais estão assim bombando. Primeira situação é o seguinte, uma delas fala sobre o seguinte, como se eles fossem o desertor, estão desertando, os caras não aguentaram, os caras são traidores. Gente, não é assim não. Como é que você toma uma partida, você fala uma coisa, sendo que você não está sabendo o que está acontecendo atrás dos bastidores? E aí? Será que o negócio está tão bonito como está sendo vendido? Será que a coisa está tão linda como deveria ser e não é? Por que o ministro pegou só uma bandeira? Veja bem, em tudo na vida sempre tem várias opções. Tudo tem várias opções. Por que na opção do ministro da Economia só tem a dele? Só tem esse maldito CPMF. Por quê? Por que o CPMF é o salvador da pátria? Eu lembro que ele pegou e falou assim, olha, a reforma da Previdência é salvadora da pátria. Quando aprovar a reforma da Previdência, tudo vai andar, tudo vai ficar lindo e maravilhoso. Mentira. Não foi e não aconteceu. Mas a culpa é da corona. O problema é dele. Eu, quando trabalhei em empresas, no setor de economia, de controladoria, a gente fazia projeção. E eu, inclusive, tinha que fazer nos meus budgets, que é provisão para os próximos anos, imprevistos. Eu colocava lá meus imprevistos. Será que ele não calcula imprevisto? Tem que ter cálculo de imprevisto. Isso é meio que padrão. Até nas Nações Unidas a gente era obrigado a fazer os cálculos. Quando virava o ano tinha que fazer tudo lá, o que é precisar, o que deixar de precisar, e colocar os imprevistos. Então, desculpinha, não engulo não. Essa eu não engulo não. Os caras saíram, um deles é de negócio de privatização. Se não vai fazer privatização, então o que eu tô fazendo aqui? Então é assim. Então o outro pode ficar no teu lugar porque é menos do que você. Sei. Ou é você que não soube fazer números e explicar de forma sucinta o que está acontecendo com as empresas e por que precisam ser privatizadas. Eu acho que é isso, né? Porque vejam bem a situação. Se você tem como que eu posso dizer?
Se você tem números bons de uma empresa, vamos lá, vamos dar o exemplo do Correio. Chega lá o Correio, ele quer privatizar o Correio. Eu chego e falo assim, eu quero privatizar o Correio. Tudo bem, por quê? Isso aí é uma empresa do governo, isso é uma empresa do povo. Por que você quer privatizar o Correio? Não, porque é bom privatizar. Não, bom privatizar não. Assim não vamos fazer não. Não. É o seguinte, o Correio ele tá com um problema aqui, ali, o Correio tá com problema X, Y, Z, que precisa, tá dando prejuízo, que não sei o que, não sei o que lá. Ok. Quanto tempo? Já faz tantos anos, tal, não tem projeção para subida, não tem não sei o que. Ok, tá bom. Entendi. Então vamos jogar para aprovação no Congresso, vamos tentar fazer aprovação no Congresso para que a gente possa fazer os andamentos e as tratativas do jeito que tem que ser. Perfeito. Só que na cabeça deles é assim, se eu falar mal da empresa, ela desvaloriza no mercado. Então eu tenho que falar bem dela para o mercado, na hora que for comprar ela, comprar lá em cima. Porque senão eu perco dinheiro. Só que se eu falo bem lá, no Congresso eles não vendem, porque se está falando tão bem dela, por que eu vou vender então? Essa é a incógnita que tem na situação. Essa é a incógnita que a gente tem nessa situação. Então, pode ser isso que esteja acontecendo e não que seja isso que está acontecendo. São coisas distintas, são coisas bem separadas. Vamos lá, para vocês entenderem o que são aqui as pessoas que estão aqui. Os secretários especiais de desestatização e privatização, Salim Matar, e desburocratização, gestão e governo digital do Ministério da Economia. Veja bem, governo digital do Ministério da Economia seria desburocratizar, ou seja, colocar tudo online. Tudo online. O cara não consegue fazer esse serviço dele, por que ele saiu? Esse aí não tem trava nenhuma, muito pelo contrário, está sendo até pedido para todo mundo para fazer isso daí. Tá muito mal contada essa história. Muito mal contada essa história. Então a gente tem que ver as cenas do próximo capítulo para a gente ver o que vai ser. Porque pro mercado é o seguinte, saiu o Salim. O Salim chega e fala assim ainda, olha lá. Tá aqui entre aspas. O Salim hoje me disse, a privatização não está andando. Eu prefiro sair. Fecha aspas. E o Webel me disse o seguinte, abre aspas, a reforma administrativa não está sendo enviada. Eu prefiro sair. Então ele se não é enviado, ele não quer ficar? E a digitalização? Isso aí dá para ele fazer sem precisar de aprovação de reforma. Então só podem se os nomes deles ficarem marcados, se o ego deles, se o eu deles ficar lindo, maravilhoso. Porque eu fui o responsável por privatizar todos os lugares. Eu fui o responsável por fazer a reforma administrativa, que é minha bandeira, que não sei o que. É assim? Não. Não é assim não. Não é assim que funciona. Ainda bem, né? Então eu tô achando que o Ministério da Economia ele tá ruindo por dentro. Ele tá ruindo por dentro. Se o mercado entender isso, você vai ver o que vai acontecer com a Bolsa hoje. Só por essa notícia, a Bolsa é para cair gente, é para cair uns 8%, hein? É para cair uns 6, 8%. É para cair, hein? É para cair, mesmo com uma outra notícia boazinha que saiu também, que eu vou ler para vocês aqui. Vamos lá. Infomoney também. Maia Guedes e Arthur Lira se unem para defender manutenção de teto de gastos. Depois de mais uma hora de reunião no Ministério, os três concederam juntos uma entrevista a jornalistas. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o líder do Centrão, Arthur Lira, se reuniram na última terça-feira, dia 11, para fechar juntos uma defesa para a manutenção do teto de gastos. Depois de mais de uma hora de reunião no Ministério, os três concederam juntos uma entrevista com jornalistas.
O que é esse teto de gasto? Tem muita gente que tá perguntando, só aparece nome escrito. O jornal é duro, né? Porque ele põe coisa escrita e fala, sim. Virou um nomezinho, teto de gasto. Teto de gasto é bonitinho, né? Então estamos aprovando também, mas ninguém sabe o que é. O que é o teto de gasto? É o seguinte, o governo ele gasta com salários um tanto. Então eles querem falar assim, por mais que vocês liberem para eu gastar mais com a pandemia, com as coisas, eu quero que seja travado o teto de gasto com salários, funcionalismo. Se isso não for aprovado, as despesas vão aumentar muito mais e vai me gerar um problema muito sério depois que acaba a pandemia. Porque vai ficar um passivo incrustado, que não tem como mexer, nem aumentar, nem abaixar. Então, essa é a negociação do teto de gasto. A negociação do teto de gastos, que é muito bem-vinda, sim, senhor. Tem muitas pessoas que pegam e... Como é que eu falo? Eles pegam e usam isso daí, essa artimanha, para dar os aumentos, para segurar os greves, coisas do gênero, tal, isso daí. Então, esse forma de segurar, ele não é nada bom. Ele não é nada bom. E aí, o que acontece? Dentro dessas expectativas, se não passar isso daí, muitos estados vão começar a ficar dando aumento para salário, aumento para um monte de setor que não deveria dar. Um dos exemplos muito feio que aconteceu foi o Bolsonaro quando ele foi fazer a reforma da Previdência. O dos militares podia ser lá para cima, o resto não. Ah, pois é, né? Nós da espiritualidade a gente já está fomentando uma coisa tão diferente para tentar usar as Forças Armadas como se fosse uma força de polícia. Então a gente teria que equacionar isso daí. Se um dia precisar de uma guerra, pega a força de polícia e usa. Recruta pessoas para tal e faz. Fora isso, não pode ficar uma força tão ociosa, uma estrutura tão pesada ociosa. Tem que ser usada. Nem se for para rasgar obras igual que está sendo feito, que está sendo muito bem feito pelo nosso querido ministro Tarcísio, que é a coisa mais abençoada que eu já vi. Desde a minha vida inteira aqui, gente. Esse homem tá fazendo obras incríveis, quietinho, você não vê ele falando, você não vê ele fazendo coisa. E falando, negócio de falando, o nosso querido vice-presidente da República, Milton Mourão, tava fazendo negócio da mata, brigando lá, conversando sobre o negócio de mata, sobre a Amazônia, explicando a situação, tal, tudo bonitinho, daquela forma dele sucinta, bem falado. Chega o presidente da República, pega e... Rapaz, presidente da República, fica quieto lá no seu gabinete, rapaz. Sabe o que isso é bom? Isso é bom para ver o que pode afetar o povo ou não e cortar as MP. Falar, essa lei aqui eu não gostei não, tira. Suprimir. Isso é ótimo, presidente da República. Você é perfeito nesse negócio aí. Mas para falar e tacar fogo no parquinho, pela misericórdia, moço, não faz mais isso não. Quantas vezes a gente já pediu para não fazer isso? Segura a onda, Jesus, segura a onda, não faz essas coisas não. Isso aí prejudica muito o país. Prejudica muito o país. Bom, vamos lá. Então eu acho que a bolsa vai cair, porque essas notícias do teto, ela ajuda. Mas ela não tira o problema que está acontecendo no Ministério da Economia, principalmente com relação à privatização, porque tinha uma expectativa muito grande para tal. No mínimo, as empresas que iam ser privatizadas, as ações dela vão assim despencar. Bom, vamos lá. Reuters. Brasil registra 1.274 novas mortes por Covid e o total atinge 103. Eu vou falar uma coisinha para vocês. Ontem eu fiz até um videozinho rápido no meu Facebook, falando com um amigo meu. Ele pegou e me ligou, falou, cara, eu tô assim, assado, o que eu faço? Eu falei, cara, vai pro hospital, isso é sintomas de Covid. Desde sexta-feira ele tava com falta de ele não sente gosto de nada, não sente cheiro de nada, dor de cabeça.
E ele trabalha com Uber. Eu falei, cara, você pode passar Uber pros outros, rapaz. Não, cara, vai e tal, não sei o que, no hospital. Ele pegou e foi ontem, terça-feira. Chegou aqui no hospital público da cidade, da minha cidade, Campinas. Chegou lá, ficou 3 horas esperando no hospital de campanha. De campanha, não é o setor de campanha que criaram pro Covid desse hospital público. Ou seja, dedicação só para isso, né? É para ser, né? Pelo menos, né? Vou falar para vocês os erros que aconteceu. Chegou lá com tudo isso daí. O médico chegou e falou assim: vamos fazer um exame. Tá bom. O exame sai pronto daqui 15 dias. Então ele não sabe se ele tem ou se não tem. Se ele não sabe se ele tem, se ele não tem, ele não pode mandar os documentos para Uber para ele poder receber a ajuda de custo. Então ele tem que voltar a trabalhar. Olha só a questão, hein? Vai vendo. Ele pegou, o médico pegou e falou assim: receita para você, toma não sei o que, inalação e tem isometricina, sei lá qual era o nome dos negócios lá que ele tinha lá, que ele falou para mim, e foi. Ele chegou e falou assim: Ricardo, ele me ligou e falou: Ricardo, eu não sei o que eu faço, cara. Porque o cara não me deu coisa, falou que o exame é só daqui 15 dias, eu achava que o exame era 15 minutinhos, eu vejo na televisão 15 minutos fazer exame, 15 minutos fazer exame, no meu caso não foi, tô com um pouco de febre, tô com todos os sintomas. Ele nem me afastou, agora eu vou ficar com outra preocupação, eu tenho problema de pressão alta, tomo remédio de pressão alta todo dia. O cara nem me afastou, eu vou continuar passando, se eu tiver corona, eu vou sair passando corona para todo mundo, infectando todo mundo, porque eu não posso, cara, parar de trabalhar. Agora eu falo para você, quantos iguais ele estão fazendo a mesma coisa? O médico, e pior, você quer que eu piore mais a situação? Ele é pobrezinho, gente, ele não tá trabalhando em Uber porque ele é rico, não. Ele foi porque ele não tava mais conseguindo trabalho na outra área que ele tava, ele teve que ficar no Uber. E você quer que eu falo mais? O médico passou todos esses mundos de remédio para ele, aí ele chegou, tudo bem, onde que eu pego isso daí? Não, você compra na farmácia. Você compra na farmácia. Sério? É isso que o pobre acontece com o pobre? Eu tenho uma pandemia, o cara não faz exame rápido para saber se ele pode ou não pode, o cara tá com total suspeita, a suspeita dele é assim claríssima, os sintomas é claríssimo. Se fosse um funcionário público, já estaria afastado com exame ou sem exame. Como ele não é funcionário público, ele não consegue. Como ele não é um político, o exame dele demora mais do que um dia, 15 dias. Político é de um dia para o outro, se bobear na mesma hora. Político, uma benção, né? Atende que é uma rapideza. E o hospital para isso, para campanha, 15 dias? Como que o médico trata então quem entrou e tudo ferrado com sintomas já de falta de ar, já não conseguindo respirar? Então eles só querem pessoas que estão nessa situação para já entrar entubando, para poder ganhar bastante de internação, os 19 mil que o pessoal fala, que eu não sei nem se é verdade ou não. Como é que é isso daí? Como é que funciona esse negócio? Quer dizer que então nós estamos estimulando passar vírus uns para os outros? É isso? É isso. Eu não consigo enxergar outra coisa. Situação feia, hein? Eu não achei nada bonito isso aí, não. Nada. Uma classe social tem todos os benefícios, outra nada. O povo que está trabalhando vai ter que continuar trabalhando, mesmo passando vírus para os outros, propagando coisa para os outros, porque ele não pode parar. Se ele avisar a plataforma, travam ele de não pegar mais passageiro. Se ele não pega mais passageiro, não tem receita. O homem deu coisa de 3 dias para ele. Descansa na sua casa 3 dias. Como que ele vai fazer inalação? Como que ele vai fazer inalação na casa dele? Ele falou que o médico não explicou para ele nem o que ele tinha que fazer. O médico não perguntou para ele se ele tinha criança, ele tem criança. O médico não perguntou se ele tinha esposa, ele tem esposa. Qual que era o procedimento? Como que ele tinha que fazer? Se ele tinha que ficar no quarto fechado ou não? O médico não pôde nem falar isso. Por quê?
Porque ele está com suspeita e não vírus. Por quê? Porque não fez o exame. Fez o exame, mas só vai sair daqui 15 dias. Em 15 dias é o resultado do exame. Para que eu quero o resultado do exame? Se os exames de malária, por exemplo, demorasse 15 dias, você pode ter certeza que todo mundo morria. O que isso estimula? Estimula com que as pessoas peguem e fiquem tomando tudo quanto que é remédio que aparecer na frente. Agora dá para entender por que o presidente da República pega e fala, toma isso, isso, isso. Porque se ele for num médico, o médico não vai passar nada, porque não vai fazer exame, não vai fazer nada. E aí, se a pessoa vem e benze, usa, como chama, ozônio, usa... Não pode. Não pode o quê? Não pode por quê? Gente, então fala o que tem que fazer, faz o que tem que fazer. O procedimento está errado, meu Deus do céu. Vocês pegam e falam assim, volta pra tua casa, vai descansar lá. O cara fica desesperado, ele fala, não sei, eu posso matar minha mãe, posso matar meus filhos, posso matar não sei o quê, porque eu tô doente, Jesus. E aí? Olha, desesperador. Eu vi, esse meu amigo me ligou assim num estado de dor. Passei uns telefones para ele fazer umas denúncias para os jornais, para essas coisas, porque é assim, impressionante. Gente, é triste. Por isso que tem um monte de gente morrendo. Por isso tem um monte de gente morrendo. Porque eu faço drive-thru de teste de Covid, faço propaganda, mostrando para todo mundo, vem com o seu carro, faz em 15 minutinhos e sai o resultado. E o cara que vai no hospital de campanha não consegue o resultado em 15 minutos, só depois de 15 dias. Você falar para mim que isso aí tá certo, eu vou falar para mim então que eu tô em planeta errado, porque tem alguma coisa que não tá fora do esquadro aí. Gente, jamais é verdade absoluta. Que Deus nos abençoe. Nos abençoe. Namastê.